E aí, home officers, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é sobre um tema que eu tenho certeza que todos os social medias já passaram por isso e sofrem alguns até hoje com isso, que é aquele momento de você convencer o cliente a fazer a parte dele e aparecer também nos stories. Eu sei que tem essa dificuldade, acontece aí nesse meio, então a gente vai falar sobre alguns argumentos que você pode utilizar com o seu cliente para tentar convencê-lo a aparecer nos stories. Vamos lá! Eu sei que a sua dúvida deve ser, mas Bela, você não faz os stories do cliente? Como que funciona isso? No nosso caso, a gente não faz os stories do cliente. Tem social medias que trabalham com isso e fazem, mas no nosso caso não. A gente prefere orientá-los em como fazer, dando algumas pautas sobre o que eles podem trabalhar, mas a gente não faz, porque a gente entende que o stories é aquele momento de conexão. E esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro argumento que você pode trabalhar com o seu cliente. O stories, ele conecta com a audiência. E eu tenho certeza que o intuito do seu cliente é cada vez mais gerar engajamento, é cada vez mais ter essa interação com o público, porque assim, consequentemente, ele vai conseguir ter mais vendas. Então, assim, explique isso para ele, mostre para ele que nos stories acontece essa conexão. Diferente do feed, onde é apenas uma foto postada, ali nos stories ele tem a oportunidade de conversar, de colocar caixinhas de perguntas, de ouvir o público. Então, assim, essa conexão é muito mais forte nesse momento. Então traga isso para ele no seu argumento, que a conexão é o ponto principal que acontece nos stories. Então se ele tem esse foco, com certeza ele não vai querer ficar sem fazer stories. O segundo ponto, o segundo argumento é sobre a vergonha e o medo. Eu tenho certeza que muitos clientes já devem ter chegado para vocês e falado: eu não sei falar nas câmeras, eu não sou muito boa para isso, não dou muito certo. E assim, a primeira coisa que você tem que explicar para ele é que isso é normal. Muitas pessoas que não têm a habilidade de falar sempre, não tá ali acostumado com câmeras, vai sentir mesmo essa vergonha no início, mas que tem que tirar essa preocupação sobre o que os outros vão pensar. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Você tá ali conversando com o seu público, com a sua audiência, então esquece os amigos, os familiares, o que eles vão pensar, porque o seu objetivo com isso, o seu objetivo com o seu negócio é muito maior do que isso. Então trazer essa clareza para ele sempre ter em mente o que ele quer alcançar, então deixar essa vergonha de lado. E sobre a habilidade de falar nas câmeras, é prática. Comece aos poucos, não vai ser 24 horas aparecendo nas câmeras, mas comece aos poucos, dê algumas dicas em relação a talvez ele começar filmando mais sobre os serviços, os produtos dele, com a voz no fundo, mas sem aparecer o rosto. Aí no outro dia ele aparece rapidinho dando um bom dia, e assim vai aos poucos pegando esse jeito com a câmera. Então tem formas de trabalhar isso e acabar com isso, diminuir esse medo, essa vergonha. É só você orientá-lo da melhor maneira, conversar com ele, mostrar que isso é normal mesmo, mas que aos poucos ele pode confiar que com certeza o resultado vai ser muito positivo em relação a isso. O terceiro argumento é em relação à autoridade. Gente, não tem como. Os stories, ele com certeza vai te ajudar a construir autoridade no seu nicho. Por quê, Bela? Porque ali nos stories você vai ter a oportunidade de falar, gerar um conteúdo de valor para sua audiência, e é você falando. Porque por detrás dos conteúdos do feed pode ser outra pessoa que está criando, mas nos stories é você. Então você vai passar muito mais credibilidade, confiança para o seu público. Eles vão te ver como uma pessoa que entende do assunto. Ali você pode criar também as caixinhas de perguntas, como a gente já falou aqui, e tá respondendo. Enquanto você responde, o seu público vai conseguir te olhar como uma autoridade, como alguém que realmente tem relevância nesse assunto. E assim você vai se tornar uma pessoa referência no seu mercado. Então, essa também é um ponto, né? Esse é um ponto muito importante aí dos stories. Ele vai te ajudar a construir essa autoridade no mercado. E eu acho que o argumento, assim, que talvez mais vai conseguir fazer com que o seu cliente se sinta mais disposto, né, a criar esses stories, é realmente o fato de que as vendas podem ser maiores com vocês fazendo esses stories. Por quê? Através dos stories você consegue mostrar muito mais detalhes do que você oferece do que no feed. Eu sei que no feed ali você consegue postar uma foto, consegue até mesmo postar um vídeo, mas as pessoas cada dia mais passam mais tempo nos stories do que no feed. Você pode até fazer uma pesquisa aí no Instagram
do seu cliente, se ele topar fazer uma enquete lá perguntando o que as pessoas veem mais, vídeos ou stories, para ele sentir que realmente não é papo de social media, mas que é uma verdade e as pessoas passam muito tempo ali. Então ali é uma oportunidade dele vender mais. Então por isso, cada vez mais que ele aparece, a chance dele conseguir trabalhar com o público e fazer o público entender, né, a transformação do que ele oferece, do produto ou do serviço dele, isso é melhor e mais positivo para ele. Então aqui foram alguns argumentos que eu acredito que com certeza, se você trouxer isso para o seu cliente, ele vai começar a pensar melhor sobre aparecer nos stories e ter essa constância, né, de postagens ali, enfim. O que eu te indico também é você estar sempre orientando, caso você não faça, não trabalhe, né, fazendo os stories para os clientes, sempre oriente o seu cliente no que ele pode fazer, como ele pode fazer, até mesmo no início as falas, porque às vezes como ele não pode não ter tanta habilidade mesmo em aparecer nas câmeras, isso pode travar. Então crie falas fáceis, objetivas, que auxiliem ele também para ele se sentir mais à vontade. E é isso, não desistam, eu sei que às vezes parece ser difícil, o cliente pode ter resistência no início, mas você mostrando sempre os pontos positivos e a transformação que tem de um perfil que utiliza os stories para o que não utiliza, eu tenho certeza que ele vai se render e vai acabar produzindo aí com vocês. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem em prática. Já vai lá naquele cliente que tem resistência, conversa com ele, fala sobre alguns pontos de vista seu em relação a isso e bora tentar aí mudar essa mentalidade, porque eu tenho certeza que vai ser muito positivo para os seus resultados também. Um beijo, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo e até o próximo vídeo.